Bom, meus amigos, nesse episódio dos Changeman, de início ali aparece um monstro. Ele pega ali no começo um gato e ele amamenta esse gato. No que ele amamenta esse gato ele começa a tomar forma de um humano. No primeiro estágio ali, ele vai estar igual nós aqui, caminhando em duas pernas, braço e mão, só que ele vai ter uma cauda, ainda vai ter o focinho e as orelhas. Depois, no segundo estágio, ele fica idêntico aos humanos. Aí não tem como distinguir. Enfim, esse monstro aqui, ele é o monstro Uba. Ali na dublagem da Uba é W-U-B-A. Enfim. Tá. Ele amamenta os animais e os animais tomam essa forma humana. Tudo bem. Os Changeman estão em patrulha. Num outro momento ali, eles estão em patrulha. Claro, normais, sem estarem revestidos das suas armaduras. E no que... Tem uma hora ali, o Hayate tá chorando, enfim. E a garota relata pra ele, olha, eu tô procurando o Togo. Eu vou seguir a dublagem, tá? Nossa dublagem de Togo, o nome do gato. É um pouquinho diferente ali na legenda, mas enfim. E ela diz, eu tô procurando o Togo, que é o gato dela que desapareceu. E o Hayate pega a foto do gato e ele vai arrastando, chamando o gato ali, arrastando como se fosse ali, é uma caminha. O gato tem aquelas camas, né? Uma caminha por gato, enfim. E o Hayate sai a procurar o gato, e os seus companheiros perguntam, Hayate, o que tu vai fazer? Enfim, e ele diz, eu recebi um pedido de uma garota, enfim. E eles dizem, mas como tu vai fazer isso? Nós estamos em patrulha, enfim. Daí ele diz, não, mas deixa que eu faço aqui, eu resolvo. Só pra guria não ficar chorando, a garota não ficar chorando. Tá. Ele tá procurando o gato, arrastando aquela cama ali, puxando com uma cordinha. E determinada feita, quando ele está num lugar ali, vários gatos começam a seguir aquela caminha. E ele olha a foto assim, mas não é nenhum daqueles ali, é o gato da garota. E ele diz, só tem gatos na rua, enfim. E do nada aparece uma gaiola, como se fosse assim, uma armadilha para pegar os animais, e prende os gatos ali. E aí eles são amamentados de novo, tomam o leite do monstro Uba. E do que eles são amamentados, eles começam a tomar essa forma, a se transformar em humanos. E aí o Hayate fica desesperado, mas o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? E daí eles saem da gaiola, enfim. Uma hora o monstro Uba diz assim, o Hayate ainda faz um breve ataque ali ao Hayate, com umas bolas explosivas que ele cospe ali. Enfim. E aí depois o Hayate vai atrás do monstro, enfim, o monstro ele de uma certa forma ele se esconde ali do Hayate e junto com os animais. Só um adendo assim, nesse episódio o Bulba ele não vai aparecer no campo de batalha. O campo de batalha aqui que vai ficar... O Bulba até aparece no episódio, mas aparece lá na nave Gosma. E não aparece nem quando tá chegando o monstro Uba nesse episódio, assim. Então, o Bulba aparece só quando o Gilduque tá falando lá com o Bazoo na nave Gosma, enfim. Mas, nesse episódio, quem fica no campo de batalha ali é são a Shima e o Uba. No caso, a Shima, que o Bulba sempre tava, enfim. Tá. E aí o monstro se escondeu e o Hayate tá indo atrás. E aí o Hayate passa por uma espécie ali de uma pontezinha e ele cai uma hora. E aí aparece uma mulher na frente dele e ela diz, olha, é vergonhoso um homem olhar uma mulher por baixo, enfim. Olhar uma mulher por baixo é falta de educação. E aí ele diz, me desculpa, enfim. E ele pergunta, você viu alguma coisa estranha? E ela diz assim, pensando bem, acho que foi por ali. Essa mulher disfarçada, na verdade, ela é a Shima. E a Shima nesse... Claro, eu não sei se no original é isso, mas... o que aconteceu? Mas aqui, para nós brasileiros, ela ficou com uma voz de homem. E daí depois passam os companheiros do Hayate ali, também vão junto com ele. E aí tá, no que eles
partiram pro lado que a Shima indicou, que aquela mulher indicou, eles ainda teoricamente não sabem que é a Shima. E aí a Shima da ponte, ela grita assim, monstro Uba, apareça. E o monstro sobe até a ponte e diz assim, quem é você que conhece o meu... que sabe meu nome, enfim. E aí ela diz, olha, ela dá um mortal ali e se transforma como Shima. E aí o monstro Uba fica, Princesa Shima, Princesa Shima. Porque a Shima que ela relata nesse episódio que ela foi amamentada pelo leite do monstro Uba. E aí chegam os Changeman voltam ali, estão com suas roupas normais. E aí dizem, Shima, jamais esqueceria sua voz, seu monstro, não sei o que, seu monstro. Aí eles sabiam do engano, enfim. Daí ela diz assim, não permito que chamem, ela diz, não permito que chamem o monstro Uba de, não chamem a Uba de monstro. Eu fui amamentada pela Uba, enfim. Tá. Nisso, tem um primeiro momento ali que a Uba, o próprio monstro Uba, ele dá um comando ali para os soldados Hitler. Um ataquezinho, mas coisa bem simples. E depois a Uba tem os seus ataques, enfim. Mas no mais fica por isso. O plano do Diluc é assim, olha, esses monstros, quando amamentados pela Uba, se transformam em humanos, ficam semelhantes aos humanos, e eles vão causar instabilidade na sociedade, ataques na sociedade que a sociedade humana não está pronta para enfrentar, enfim, vão causar um caos na cidade. E lá e tem uma hora ali que tá acontecendo uns ataques ali, e eles lutam contra esses monstros, mas tem uma hora que os monstros, esses animais se transformam semelhante aos humanos, e tem uma hora que não dá pra distinguir. Tem uma hora que o Hayate ele é atacado por um desses monstros. Ele é arranhado, depois lá na base ele diz assim, como o Change meu som fracasso, enfim. E aí dizem pra ele, não, mas Hayate não tinha como prever que isso aconteceria, não tem como distingui-los, enfim. Aí tá, lá na base, uma das Changeman tá falando assim, agora ele ouve alguém dizer assim, olha, a ideia é boa. E aí ele olha pro cachorro assim, impossível. Claro, um cachorro não fala, um animal não fala. Talvez o único que fale é um papagaio, mas ele só repete, ele não fala, ele pensou tal coisa, não, ele só repete, daí tá. Mas um cão não fala, ele, impossível, impossível. Daí o cão diz pra ele, nós também prevíamos que vocês viriam para cá. E aí, no caso, aqueles animais começam a se transformar tomar aquela semelhança de humano. E aí vai ser ataque pra cima do Hayate. O Hayate, ele sai do canil e meio que vai fugir ali pra um lugar ali. E aí ele tem um pequeno ataque ali, ele sofre. Um ataque de um... Aí é um número pequeno de soldados Hitler, enfim. E aí também ele é atacado pelos animais, e da mesma forma que ele fez naquela época, quando ele foi arranhado, ele disse assim, não, mas são animais, eu não posso matar, destruir essas criaturas terrestres, enfim. Os animais, no caso, estão sendo vítimas, eles foram transformados pelo Uba. Tá. Aí depois disso, o Hayate, ele começa a ser perseguido por esses cães. Cães e gatos, né? São animais que tem aquelas obras públicas de prefeituras, enfim, daqueles canos de concreto gigantes, enfim, tem vários canos ali. E o Hayate, ele vai andando, eu vou usar o termo, ele vai como se fosse um labirinto, não é que seja um labirinto, mas ele vai cruzando ali as entradas dos canos e vai fugindo desses animais, enfim. E aí chega um determinado momento ali que ele está, de uma certa forma, cercado pelos animais. E aí a Shima diz, quando o Hayate está sendo perseguido pelos cães ali, antes dessa cena, o que acontece? A Shima pega o Hayate ali, está sendo pego pelos animais ali, depois da pequena batalha dos soldados Hitler, e a Shima diz assim, olha, Uba, o que aconteceria se um homem tomasse o seu leite, enfim.
E eles querem que o Hayate prove aquilo ali. Eles dizem, não, nem morto eu vou ver isso aí. De repente ele se transformaria num monstro. E aí tem uma hora que o Hayate consegue se desvencilhar deles ali, enfim. E aí que depois acontece a cena ali dele fugir. Tá. E aí tá, tem uma hora ali que ele tá cercado e o Hayate, quando ele tá desfavorecido ali, aí aparecem redes, 2 redes na verdade, que prendem esses animais, essas redes como se fossem armadilhas. E quem lançou essas redes foram os companheiros do Hayate. E aí a Saga diz, Shima, eu tinha certeza que tu viria, enfim, obrigado pela colaboração. No caso, agora os Changeman fizeram... Aí tem uma hora que após eles finalizarem ali o Soldado Silver, o Uba faz... ele faz seus ataques, aí de novo ele cospe aquelas bolas de fogo, e ele faz um ataque como se fosse como se fosse ele provocando um incêndio, não seria o termo certo, ele tá cuspindo fogo assim, tá saindo fogo, uma chama de fogo assim contra os Changeman ali. E aí tá, tem uma determinada hora que os Changeman conseguem se desvencilhar do ataque do Uba, e aí depois, cada um com a sua bazuca individual, cada Changeman com a sua bazuca individual, dispara contra o Uba. E depois eles unem as bazucas todas. E aí depois, para finalizar, os Changeman acionam ali a espada relâmpago. Daí ele tira a espada do escudo ali. E, enfim, o Change Robô derrota o monstro Uba com a espada relâmpago. Após a derrota do monstro ali, os animais, óbvio, eles voltam ao estágio normal. Daí perderam aquela aparência de humanos e voltam a ser animais domésticos, enfim, cães e gatos. E aí, bom, enfim, o Hayate vai até a garota e devolve o gato dela, enfim, achei o toco, tá. E aí eles ficam se questionando assim, isso tá no final do episódio, eles ficam se questionando, tá, mas se a Shima disse que foi amamentada pelo monstro Uba, qual será a verdadeira forma dela? Que agora a Shima tem uma forma de humano, tanto é que ela se disfarça de mulher ali. Enfim, mas é só um questionamento que faz. Mas assim os Changeman resolvem mais um problema.